A mente é um mundo, é um universo que cada um precisa cada vez mais apoiar-se em diretrizes resplandecentes e clareadoras deste mundo, deste universo da mente, para evitar criações fantasiosas de principalmente arquetípicos doentios, de enfermidades, de necessidades que muitas vezes não correspondem ao que os corpos físicos estão empreendendo, ao que os corpos espirituais, emocionais estão empreendendo. As fantasias mentais das pessoas que quanto mais têm medo do que quer seja desse sistema pandêmico que está a colocar o planeta em uma reflexão e ao mesmo tempo de colaborar com o seu crescimento espiritual. Então perceba como é que está o seu crescimento espiritual no descrédito até mesmo da fé. Então se você cai em alucinações, em fantasias mentais diante do sistema pandêmico que já está assolando aí várias comunidades de países, não só do Brasil, mas de outros países, comunidades, tantas outras, assim como outras doenças também que continuam a assolar. Cuidado para não ficar somente com a mente em uma doença e esquecer e descuidar do corpo e da mente e do espírito diante de todas as outras adversidades. Doenças do espírito como processos obsessivos que corroem, pouco a pouco, injetando falsas memórias, falsas lembranças, medos doentios. Então isso daí precisa ser muito observado, porque enquanto você está tão somente com a mente apoiado no medo de um vírus, dentro da pandemia, muitas vezes o seu espírito se coloca em vulnerabilidade, você deixa de apoiar-se na fé. Consequentemente, o seu campo emocional também fica em vulnerabilidade. E aí vão surgindo outros tipos de doenças que não necessariamente são a doença de pandemia, mas outras doenças por descuido, por inobservância, por falta de vigília, de vigilância. Cada vez mais tenho falado aqui às quartas-feiras a aplicabilidade da fé. Então é muito importante que dentro dessa travessia, desde o primeiro tratamento espiritual, venho falando que toda a humanidade está dentro de uma travessia, como se fosse de um abismo, construindo uma ponte para se chegar a um novo mundo, a um planeta que busque cada vez mais essa regeneração, apoiando-se cada vez mais na fé, apoiando-se cada vez mais no plano espiritual. Se você cai em desesperos, em paranoias, fantasias, devaneios da mente, mostra-se pouca fé. Cada vez mais é imprescindível verificar que a guiança que os líderes espirituais, os guias espirituais de todas as ramificações religiosas estão no comando, estão à frente. As manchas sombrias e trevosas, elas estão justamente para fazer o seu papel de contrapeso, para verificar como está esta fé tão falada, tão propagada. Verifique cada vez mais como está o seu corpo físico, o seu corpo espiritual, o seu corpo emocional. Muitas vezes existe uma confusão dentro de enfermidades que vêm do espírito, está apoiando-se no físico, que está se apoiando no emocional e tantas outras formas. Vocês que compõem a quinta raça do planeta, muito importante que vocês verifiquem que cada vez mais vocês estão sutilizando, estão sendo convidados para a sutilização, coisa que não acontecia com as raças anteriores, com a terceira e quarta raça, principalmente, que estavam entre Lemúria e Atlantes, e a quinta raça, estão aqui vocês, por isso que muitas pessoas ficam muito felizes em vivenciar nos lares, diante das visitas. Durante a semana, fico fazendo as visitas domiciliares a todas as pessoas, sem exceção, que estão em intenção conosco. Porque a espiritualidade que eu estou fazendo parte integrante apoia-se na comunicação telepática,
na transcomunicação. Tecnologia que vocês algum dia podem acessar, podem estabelecer aqui no plano de vocês, no mundo de regeneração, sim. Mas lembre-se que enquanto quinta raça, cada vez mais vocês estão sendo convidados para a sutilização, Então não caiam mais uma vez em devaneios de pactos sangrentos, em devaneios de medos que engessam a mente, que ofuscam efetivamente o seu propósito, o seu caminho. Parece que em um segundo o propósito é esquecido. Qual foi efetivamente, qual é o seu propósito garantido, qual foi o contrato que você fez com a espiritualidade antes do seu reencarne? Qual é o recado que você quer dar? Falei isso para o rapaz, para fomentar inclusive no encontro ufológico que vocês fizeram. Qual o recado que você veio dar dentro deste planeta? O que você veio fazer aqui? Qual foi o recado que você veio deixar registrado? Registrado o seu nome, registrado as suas benesses, a sua contribuição planetária. Todos que estão encarnados atualmente estão devidamente convocados a fazer essa reflexão. E aos que estão desencarnando, ou seja, retornando para o plano espiritual, muitos deles tenho escutado, tenho visitado inclusive alguns velórios, alguns enlutados, em verdadeiras revoltas, porque o coração da pessoa era muito boa, a ordenança da vida era muito boa. E por que essa pessoa tão boa estar a desencarnar justamente nesse momento? Lembre-se sempre que a vida eterna é o plano espiritual. Aqui o encarne é uma pequenina passagem. E muitos desses estão sendo convocados pela espiritualidade para trabalhar de forma honrosa e digna junto com a espiritualidade, diante de uma lei do equilíbrio, porque precisamos também de nobres soldados no plano espiritual. Obviamente, cada um dentro das suas estruturas de propósitos e magnitudes, dentro dos seus saberes e conhecimento. Então, caríssimos, evidenciar a fé, seguir no caminho da fé, exige cada vez mais o acreditar. Não basta dizer que tem fé, não basta tão somente orar, rezar. É necessário que você acredite nas suas orações, que acredite nos seus comandos, em suas ativações energéticas principalmente. Não é isso, filha? Sim. Porque é importante que cada um se entregue de coração, de corpo e alma, para que efetivamente o melhor se manifeste. A espiritualidade, Benedito sempre tem falado, Benedito, o preto velho que assiste o nobre rapaz aqui, sempre tem falado, preste atenção no ato de dormir, se distancie de eletrônicos pelo menos 30 minutos antes de dormir. Isso daí é um recado impositivo. Se você não o faz, logo você terá insônia, dificuldade, você deitará para dormir e não conseguirá, porque a sua mente ainda está ali, naquele ato que você fez muito recente de deitar. E se sua intenção não se desliga efetivamente, permitindo que o seu corpo naquele momento tenha um relaxamento, descanso, dificultará. E o seu sistema imunológico, pessoas que estão com dificuldades de dormir, o sistema imunológico é impactado diretamente. Então tome cuidado, porque muitas vezes algumas pessoas podem estar dormindo muito tarde e acordando em horários parecidos com o que acordava antes, ou seja, reduzindo o tempo de descanso, e o organismo vai se fragilizando, principalmente impactando o sistema imunológico, inclusive do raciocínio. A espiritualidade às vezes quer passar algum tipo de recado, mas a mente está... E os sonhos também se tornam pesadelos, né? Os sonhos se tornam pesadelos também. Existe todo um desconforto digestório, químico, não é? No corpo hormonal. Existe todo um descompasso. Então, para vocês que estão com dificuldades para dormir, exercitem o ato da meditação, exercitem o ato de prestar atenção na respiração e não desistam deste ato de relaxamento e de atenção para o seu corpo. Dê atenção para o seu corpo. Você já trabalhou, você já serviu a espiritualidade, já serviu ali aos seus trabalhos formais
E naquele momento é o ato de você servir a você. É o ato de você servir a você. Então, se for necessário ainda, coloque no ambiente que você dorme uma música ou algum som da natureza, uma cascata, um som de uma chuva, algo que deixe algo mais relaxado. Quantos hertz? Se for alguma música, de 432 Hz para cima. Mas, se for o caso, coloque músicas de natureza, de contato com a natureza, o som de uma cachoeira, e vai exercitando a sua respiração. Depois você se desconecta deste formato que foi tão somente para te reconectar e crie o hábito de estar em silêncio com você. Muitas pessoas empreendem fugas de estar consigo. Não consegue dormir, já se levanta da cama, do repouso, e já vai fazer outros afazeres que poderiam ser programados para fazer no dia seguinte. Isso daí muitas vezes está com um processo de fugas velados, para não estar em conexão consigo. Então preste atenção, caríssimos, porque a espiritualidade precisa de cada criatura encarnada com o resplandecer dos seus corpos, principalmente do descanso do corpo físico. Muitas pessoas, inclusive, falam que estão acordando cansadas, mas não tão somente pelos trabalhos que foram empreendidos pela espiritualidade em termos de desdobramento, de projeções, mas porque justamente não deu a atenção e o repouso do autocuidado com o próprio corpo, diante do próprio sono. Então, se você está tendo dificuldade para dormir, diante de algum tipo de processo de insônia, faça esse momento um momento mágico. Preste atenção na sua respiração, preste atenção, vá falando com você mesmo que neste momento você está no momento de descanso e que o seu corpo aos poucos vai entendendo esse relaxamento que vai sendo empreendido ao longo do seu corpo, permitindo que os pensamentos cada vez mais sejam diluídos, entende, filho? Cada vez mais sejam diluídos, não fugindo desse momento consigo, permitindo uma autorreflexão, inclusive, para sentir o próprio corpo. Verifique como está a sua panturrilha, as articulações, como falei. Verifique qual é a parte do seu corpo que está precisando de atenção e não fugindo de si. Esse recado é muito importante. E quando acordar, algum ritual específico antes de levantar? E quando acordar, o ideal é tomar um banho imediato. Um banho imediato. E de preferência em uma temperatura natural. E não em manipulação de temperatura, entendem? Porque Sim. os sistemas de válvulas de vocês, sim, possibilitam que tenham uma água um pouco mais morna, mais quente. Algo mais natural para que o seu corpo tenha um despertar, suas células sejam ativadas. A derme, não é? Seja ativada. Então isso daí é muito importante para que vocês tenham mais ânimo, inclusive. Isso daí já é um tratamento para, às vezes, falta de ânimo para seguir as diretrizes do dia, por conta de não evidenciar logo o autocuidado do banho. Às vezes tem algumas pessoas que têm um hábito de tomar um banho antes de dormir, já para não tomar o banho quando acordar. Com todo respeito, pode ser feito isso, mas ao acordar é muito importante que faça a higienização do corpo, principalmente para diluir os magmas, os campos deletérios que ficaram durante o repouso, que ali também estava em um tratamento espiritual, dá para compreender, filho? Sim. Então é muito importante esse autocuidado, deste banho para despertar, estar aberto à disposição para o que estará à frente do novo dia, não é? Para estar mais consciente para o novo dia. E fazer as orações, né? Além de fazer as orações e agradecimentos pela grande oportunidade.